Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar os eumintos. Bom, dentre os eumintos, vamos estudar dois filos principais, o filo plateuminto e o filo nemateuminto. Vamos começar com os plateumintos. Bom, o que são plateumintos? Plate significa achatado e euminto são vermes. Então, o que são plateumintos? São vermes de corpo achatado. E quais as características dos plateumintos? Além de ter o corpo achatado, ele tem a simetria bilateral. A simetria bilateral é quando você divide o animal em duas partes simétricas. Por exemplo, se eu pegar essa planária e fizer aqui um corte longitudinal, você vai cortar ela em duas partes simétricas. Daí a simetria bilateral. A simetria bilateral permite ao animal maior mobilidade. Existem os animais que têm simetria radial. Esses são mais fixos, como, por exemplo, os quinidários, onde eu tenho ali a anêmona do mar, que é um animal fixo. Então, quando você fala em simetria radial, você restringe o movimento deste animal. Próxima característica, eles são triblárticos. O que são animais triblárticos? Tri vem de 3, então triblárticos são os animais que apresentam 3 folhetos embrionários ou germinativos. O mais externo é a ectoderme, o folheto do meio é a mesoderme e o mais interno é a endoderme. Então, os animais que apresentam 3 folhetos embrionários são chamados de triblártico. E para que servem esses folhetos? Desses folhetos que vão ser formados as diversas estruturas dos animais, os seus órgãos. Sistema digestório dos plateumintos é incompleto. Significa dizer que esses animais só apresentam uma abertura, que no caso é a boca, sendo que a tênia, que faz parte desse grupo, não tem nenhuma abertura, pois a tênia tem sistema digestório ausente. Então, como é que ela consegue os seus nutrientes? Pela absorção. Então, a tênia vai conseguir os seus nutrientes por difusão. O sistema nervoso dos plateumintos é do tipo ganglionar. Ganglionar significa dizer que esse animal apresenta aglomerados de neurônios que vão ser responsáveis os impulsos nervosos. Ou seja, vai dar capacidade para o animal responder aos estímulos externos. Aqui você vê o sistema nervoso. Você tem aqui um gânglio e aqui outro gânglio. Então, você tem 2 gânglios, né? E desses gânglios parte uma cadeia nervosa aqui, ó, que ele chama de cordão nervoso longitudinal. Sistema excretor. Esse animal já vai apresentar o sistema excretor, por onde ele vai eliminar as suas excretas, as substâncias tóxicas. E quem é responsável por essa excreção são células especiais, chamadas de células flamas. Células flamas, ou aqui também conhecido como solenócitos. É interessante que esse sistema excretor aqui, como você pode perceber nessa imagem, ele vai ter um poro, né? E é por este poro que ele vai eliminar as suas excretas, as suas substâncias. E a presença de um cílios que tem a função de varrer, de promover uma circulação, uma corrente aí de água para eliminar essas excretas. Bom, aqui nessa imagem vamos destacar os 3 grupos dos plateumintos. Eu tenho aqui o grupo Turbellaria,
Neste grupo eu tenho esse animalzinho bonitinho aqui, que é a planária, um animal de vida livre, tem sistema digestório incompleto, e a planária, elas são monóicas, ou seja, ela apresenta os dois sexos ao mesmo tempo. E é interessante que, apesar de ter dois sexos ao mesmo tempo, ela não faz autofecundação. É preciso outra planária para possibilitar a sua reprodução. Por isso que nós chamamos de fecundação cruzada, porque vai envolver dois indivíduos durante a sua reprodução. É interessante que a planária tem aqui o ocelo, que tem como função detectar fonte de luz, apenas tem a função fotorreceptora, ou seja, essa estrutura não forma imagens. A aurícula, que também aqui apresenta função sensorial, e a sua função é detectar moléculas no ar, moléculas dissolvidas na umidade. Então, a aurícula tem função sensorial. Você perceba também, dá para perceber aqui, que esse animal tem uma única abertura, que é a boca, e a sua faringe é projetada para fora, que tem como função ali absorver os nutrientes. Aqui eu tenho um outro grupo, que é o Cestodia. Nesse grupo você tem ali a tênia ou solitária. A tênia, esse grupo eles são parasitas, são monóicos, ou seja, apresenta também os dois sexos ao mesmo tempo. Só que aqui, diferente da classe turbelária, aqui eu tenho a autofecundação. Então, a tênia ela apresenta autofecundação. E por isso que ela é chamada também de solitária, porque ela fica sozinha. Ela libera substâncias que vai impedir a presença de outra tênia, ou seja, vai impedir que outra tênia também se torne adulta. E é interessante que a tênia ela não tem sistema digestório, é ausente. Portanto, ela vai simplesmente absorver os nutrientes lá no nosso sistema digestório, especificamente lá no nosso intestino delgado, onde os alimentos são digeridos, e quando digeridos, eles são transformados em partículas menores, e aí a tênia aproveita e absorve parte desses nutrientes. Aqui eu tenho outro grupo, que é o grupo Trematódia. Nesse grupo, eles não são hermafroditas, não são monóicos. Esse grupo já são dioicos. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho aqui o macho e a fêmea, e eu tenho aqui um dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea. A fêmea ela é um pouco maior, e o macho apresenta uma estrutura que vai alojar a fêmea durante a cópula. A cópula seria durante a sua reprodução. Sistema digestório completo. Aqui eu tenho a presença de uma única abertura, que é a boca. Nesse grupo são todos parasitas. E como eu falei anteriormente, eles são dioicos, ou seja, apresentam dois sexos diferentes, né? Apresentam sexos separados, o macho e a fêmea. Bom, agora a gente vai aqui estudar as doenças causadas por plateumintos. Aqui eu tenho a teníase ou solitária. A teníase, como você viu, pertence ao filo plateuminto, que são vermes de corpo achatado, e ao grupo, como você viu também, pertence ao grupo Cestodia, tá bom? Ao grupo Cestodia. E como é que a pessoa pega a tênia? Primeiro, o homem tem que estar com a doença. Então, o homem, quando está com a tênia, ou seja, se ele tem a tênia, então ele vai ter a doença chamada teníase. Aí ele vai eliminar suas fezes e nas suas fezes vai ter o ovo da tênia. A tênia, quando ela é liberada nas fezes, na verdade, o que vai ter nas fezes? Pedaços da tênia. É que a tênia ela consegue fazer cortes no seu corpo. O seu corpo é todo segmentado. E ali é liberado segmentos da tênia, que são as proglótides. E dentro dessa proglótide que estão os ovos. Então, o homem libera nas suas fezes as proglótides cheio de ovos. E isso vai para onde? Para o ambiente. Para o ambiente. O ideal é ir para o quê? Para uma instalação sanitária, e aí não contaminaria o ambiente. Mas se esse homem liberar essas fezes no ambiente, aí vai contaminar a grama, contamina o local onde está o quê? O boi
que é o bovino, ou o suíno, que é o porco. Então lá você tem essas fezes junto com os ovos. Aí o porco ou o boi, ao se alimentar, pode entrar em contato com as fezes humanas e ingerir o que? Esses ovos. Então, como é que o porco ele se contamina? Ingerindo os ovos da tênia que está lá nas fezes humanas. E o porco também ele vai se contaminar ingerindo os ovos da tênia que está nas fezes humanas. Beleza. Agora, o que acontece quando o ovo está dentro do porco e do boi? Esse ovo ele rompe e vai liberar uma larva chamada de oncosfera. Aí essa larva perfura o intestino deste animal e ele chega no sangue. Quando chega no sangue, aí o sangue vai fazer o quê? Lá no sangue, essa larva ela se desenvolve, aí ela é chamada de oncosfera e logo em seguida ela passa a ser chamada de cisticerco. E o cisticerco, por sua vez, vai onde se fixar na musculatura do porco ou do boi. Então perceba que essa larva oncosfera ela se transforma em cisticerco e depois fixa na musculatura do porco ou do boi. Aí, se o homem ingerir a carne do boi ou do porco com esta larva, aí ele vai pegar a teníase ou solitária. Portanto, podemos fazer algumas perguntas aqui. Qual é a forma infectante para o porco ou boi? A forma infectante são que os ovos da tênia. E qual é a forma que infecta o homem? O homem se infecta comendo carne de porco ou de boi mal cozida com a larva cisticerco que está fixo na musculatura do porco ou do boi. E aí, a gente vai fazer algumas perguntas agora aqui. Por exemplo, qual é o agente etiológico desta doença? Agente etiológico é quem causa essa doença. Quem é o causador? O causador é a tênia sólio, só que a tênia sólio é específica do porco. E eu tenho a tênia saginata, que é específica do boi. Então, tenho dois agentes etiológicos, a sólio e a saginata. Onde vive este parasita? Este parasita ele vive onde? No intestino delgado do ser humano. Então, lá vive este parasita. E como esse parasita vive dentro do ser humano, então nós vamos chamá-lo de endoparasita. Tá? Endo é dentro. E como é que você pega isso? Como eu falei, você pega comendo carne de porco, que é a carne suína, ou bovina mal cozida com a larva cisticerco. Quem é o hospedeiro definitivo? É o homem. Por que o homem? Porque no homem que o parasita vai atingir a sua forma adulta. Tá? Então, onde o parasita atinge a forma adulta, ou a maturidade sexual, ou a forma sexuada de reprodução, este é o hospedeiro definitivo, no caso, o homem. E o hospedeiro intermediário vai ser o porco ou o boi. Então, perceba que a tênia tem dois hospedeiros, um definitivo e um intermediário. Então, nesse caso, o ciclo dele é chamado de heteroxeno, ou digenético. Por que heteroxeno? Porque existem dois hospedeiros, tá? Um definitivo e um intermediário. E observação. A observação diz o seguinte, que se você ingerir a carne do porco ou do boi mal cozida com a larva, tu pega o quê? A teníase. Agora, se um homem ingerir o ovo, aí ele vai pegar a neurocisticercose, ou cisticercose cerebral. Então, olha só, se o homem ingerir o ovo, porque quem ingere o ovo é o porco ou o boi, mas o homem pode ingerir o ovo. Como? Se ele comer fezes humanas com este ovo. E como ele pode comer fezes humanas? Através dos legumes. Né? Se você ingerir legumes ou ainda até água contaminada com o quê? Com esses ovos. E aí você pode pegar o que? A cisticercose cerebral, que é uma doença muito grave porque afeta o nosso cérebro. Daí a gravidade da doença. Bom, aqui eu tenho uma outra doença, também causada por plateuminto, que é esquistossomose ou barriga d'água. Nessa doença,
Como é que ocorre a doença? Primeiro, você vê aqui um homem liberando suas fezes. Então, o homem aqui está contaminado, ele liberou suas fezes no ambiente, e o que tem nas fezes dele? Esse ovo. E aí, esse ovo que está nas fezes do homem, ele rompe e libera uma larva, chamada de miracídio. Aí, essa larva miracídio, ela precisa encontrar o quê? Um hospedeiro para poder infectar. E o miracídio, ele vai infectar um hospedeiro chamado de caramujo. Então, o miracídio, ele infecta o caramujo. Mas é qualquer caramujo? Não. É o caramujo planorbídeo, ou Bionfalaria grabata. Então, o miracídio, ao entrar no caramujo, aí dentro dele esse miracídio sofre umas transformações e ele vai se desenvolver em cercária. E aí a cercária deixa o caramujo e atinge o quê? A água. E se o homem tomar banho nesta água com a cercária entra no seu corpo através da sua pele, ele libera a substância que digere ali o colágeno e ele entra na pele humana. E aí ele vai justamente para o sistema linfático e aí o homem ele contraiu a doença. Então, como é que o homem pega a esquistossomose ou barriga d'água? Através da penetração ativa de larva cercária. O miracídio contamina o homem? Não, quem contamina é a cercária. O miracídio contamina o caramujo. Interessante que como é que eu faço para evitar essa doença? Primeiro, elimina o caramujo. Porque se você eliminar o caramujo, a cercária não entra no caramujo, por sua vez não vai se transformar em cercária. Quem? O miracídio. Então, sem o caramujo, o miracídio não consegue entrar. Sem o caramujo, o miracídio não entra, né? E por sua vez o ciclo é interrompido. E é interessante que também você não deve beber água dessas lagoas, né? Ou seja, beber água tratada. E outra, não tomar banho em lagoas que tem caramujo. Porque se tiver caramujo, possivelmente ele pode ter de repente essa cercária. E aí tem umas perguntinhas aqui. E, por exemplo, quem é um agente etiológico? Ou seja, quem causa essa doença? Quem causa é o Schistosoma mansoni, é o causador da doença. Onde vive essa doença? Ela vive no nosso sistema porta-hepático, tá? Ou seja, ele vai viver lá onde? No nosso fígado. Lá ele fica nos vasos linfáticos do fígado, o sistema porta-hepático. E lá ele obstrui esse sistema linfático no sistema porta-hepático. E aí, obstruído, o líquido não é drenado, ele acumula, levando a barriga d'água. E como é que você pega a doença? Penetração ativa de quem? Da larva cercária. Ou passiva, quando você bebe, né, esta água. Você pode beber também essa água contaminada com esta larva. Mas aí, o que acontece é que a larva vai penetrar pela sua mucosa, da sua boca. Quem é o hospedeiro definitivo? É um homem, porque é no homem que o parasita atinge a sua forma adulta, ou a sua maturidade sexual, ou a forma sexuada. E o intermediário é o caramujo, da família Planorbídeo, ou do gênero Bionfalaria, ou a espécie Bionfalaria grabata. E aqui você tem o caramujo, que está relacionado com a barriga d'água. Existe uma forma de eliminar esse caramujo sem usar produto químico, que é um controle biológico, usando um animal para comer esse caramujo. No caso, o marreco, ele come esse caramujo. Então eu tenho aí o que? Um controle biológico. Mas também posso usar produtos químicos para matar esse caramujo, como moluicida, para destruir esse caramujo. Bom, o próximo grupo é o grupo dos nemateumintos. E o que são nemateumintos? São vermes de corpo cilíndrico. Eles são triblásticos, como eu falei anteriormente, lá em plateumintos. O corpo é dividido por 3 folhetos embrionários, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. Simetria também é bilateral. Esse animal é dividido em 2 partes simétricas. Lá no plateuminto, eles não tinham o quê? Eles eram acelomados. Eles não tinham cavidade. Não, aqui eu tenho uma cavidade mais falsa. Então, pseudo é falso celoma, ou seja, tem uma falsa cavidade.
Mas nessa cavidade que existe, mas ainda falso, tem líquido. Então esse líquido aí vai ser importante para esse animal. Porque esse líquido ajuda, por exemplo, a fazer transporte até de gases neste animalzinho tão primitivo, mas com vários órgãos, como por exemplo, boca e ânus, como você pode ver aqui, ele tem sistema digestório completo, como boca e ânus. A fêmea tem ovário e o macho tem um testículo. Então aqui eu tenho até uma fecundação interna. Fecundação interna. O macho tem uma estrutura que introduz na fêmea, que é a espícula. Como você pode ver bem aqui na pontinha, por exemplo, deste verme aqui, ó, do Ascaris nobricode, a famosa lombriga, olha aqui, ó. Isso é a espícula. É a estrutura que ele introduz na fêmea, é o seu órgão de cópula. E a fêmea, ela é um pouco maior do que o macho, aí tendo um dimorfismo sexual. Os nemateumintos, eles podem ser parasita ou de vida livre. Sistema digestório completo, como eu já falei, tem boca e ânus, duas aberturas. Protostômio. Proto vem de boca, significa dizer que neste animal, quem vai surgir primeiro é a boca, posteriormente surge o ânus deste animalzinho. E eles são de sexos separados, ou seja, tem macho e fêmea, e a fecundação é interna dentro da fêmea. Aqui vamos estudar algumas doenças causadas por nemateumintos. Vamos começar com a Ascaris lombricoides, que causa a famosa ascaridíase, que é a doença ascaridíase. Então, quem causa essa doença? É o Ascaris lombricoide. Tá? Ele é o causador da doença. Esse parasita é monoxeno porque só tem um hospedeiro, como, por exemplo, o ser humano. Onde vive esse verme no ser humano? No seu intestino delgado. E como é que você pega isso? Ingerindo água ou alimentos contaminados com os ovos do parasita. Tudo começa quando o homem libera as suas fezes com ovos no ambiente. Aí, esse ovo contamina a água e os legumes, como alface, couve, tomate. E aí o homem, quando ingerir esses legumes ou a água, ele se contamina com o ovo. Então, a forma que vai contaminar o homem são os ovos da lombriga, ou os ovos do Ascaris lombricoide. Aí esse ovo, quando ingerido, ele vai pela faringe, pelo esôfago e chega onde? Lá no seu estômago. Aí lá no estômago, né, a casca do ovo já vai sendo dissolvida e aí depois vai para o intestino. E no intestino esse ovo rompe e sai uma larva. E essa larva vai para onde? Ele vai para a nossa circulação. É interessante. Ele cai na circulação sanguínea. E na circulação, o que ele vai fazer? Ele vai para o fígado, para o coração, aí ele vai para o pulmão, ele vai para a faringe, e aí depois o homem ele acaba engolindo essa larva. E quando ele engole, aí a larva volta de novo para o estômago e fica definitivamente onde? Lá no seu intestino delgado, onde ele fica ali, né, a sua forma adulta no intestino delgado. É muito interessante que às vezes a pessoa tem problemas respiratórios e aí pode ser justamente a larva que está alojada no pulmão. Então essa larva pode inclusive causar uma pneumonia. Pode causar. Não é muito normal acontecer isso, mas pode acontecer. E qual é a prevenção? Primeiro, beber água tratada. Segundo, saneamento básico, ou seja, não liberar fezes no ambiente. O saneamento básico serve lá para a teníase também. O homem não tem que liberar fezes no ambiente. Também serve para a barriga d'água, nada de liberar fezes no ambiente. Então, o saneamento básico ele serve para teníase, para esquistossomose e também para ascaridíase. Serve para os três, o saneamento básico é muito importante. A higiene pessoal também serve para os três. E beber água tratada e lavar bem os alimentos é essencial para não pegar a lombriga ou a ascaridíase. Então, essa é a profilaxia. Profilaxia são medidas de prevenção. Então, a prevenção é o que você deve fazer para evitar essa doença. O que você deve fazer para evitar a doença? E você sabe como é que pega. É através dos ovos. Então, você tem que fazer tudo isso. Higiene pessoal, saneamento básico, beber água tratada e lavar bem os alimentos. Próxima doença é o amarelão. O amarelão
também chamada de ancilostomíase. Quem causa essa doença? É o Ancilostoma duodenale. Então, o nome científico aqui deste parasita é o Ancilostoma duodenale, um parasita monoxeno porque só tem um hospedeiro, no caso, o ser humano. Por isso que é um parasita monoxeno. Onde ele vive? No nosso intestino delgado. E como é que você pega essa doença? Essa aqui é diferente. O homem libera as fezes no ambiente, ó, libera aqui as fezes no solo, no ambiente. Aí esse ovo rompe e sai uma larva, que são chamadas de larva infectante. Essas larvas infectantes, elas se desenvolvem. E se um homem pisar nestas fezes, e aí a larva penetra através da nossa pele e atinge a nossa circulação sanguínea. Então, como é que você pega essa doença? Pela penetração ativa de larvas infectantes que estão no solo. Interessante que meu avô sempre dizia para mim, meu filho, ande calçado. Era justamente para evitar este parasita. Meu avô poderia até não conhecer esse parasita, mas ele sabia a importância de andar calçado. E como é a prevenção? Primeiro, não liberar fezes no ambiente, saneamento básico. E outra prevenção, andar sempre calçado. Agora, próxima doença, enterobiose ou oxiurose. A enterobiose é causada pelo enteróbios vermiculares. Portanto, qual é o agente etiológico aqui desta doença? O enteróbios vermiculares. Onde vive essa doença? No nosso intestino grosso. Então, diferente dos outros que viveram no delgado, essa vive no grosso, porque fica mais perto do ânus. Porque esse verme, quando está cheio de ovos, a fêmea, quando ela está grávida, porque aqui eu tenho uma reprodução macho e fêmea, então quando a fêmea está cheia de ovos, ela vai migrando até o ânus, onde libera esses ovos. E nessa migração da fêmea que coçam o ânus. E aí dá um prurido, que é uma coceira na região perianal. Por que dá a coceira? Porque o verme está migrando, né, a fêmea para liberar os seus ovos. Essa aqui que é chamada de tuxina, que dá aquela coceira bem característica, né, que a população já conhece essa doença. E é interessante que essa doença você pode pegar por água e alimentos contaminados, né, quando o homem libera as fezes no ambiente, e esse ovo contamina a água e os alimentos, mas também você pode se autocontaminar. Quando a pessoa tem a tuxina, né, ou a enterobiose, dá muita coceira. Então a pessoa pode coçar, aí os ovos vêm na unha e a pessoa pode se autocontaminar. E qual a forma de prevenção? Higiene pessoal, saneamento básico e beber água tratada, né? E também lavar bem os alimentos. Essa doença aqui tem que ter muito cuidado, senão toda a família pega, né? Toda a família acaba pegando esta doença. Mas ela é muito comum nas crianças, tá? A gente já tem uma certa imunidade e é mais difícil afetar os adultos, mas pode, com certeza, também afetar os adultos. Bom, próxima doença é a filariose ou elefantíase. A filariose ou elefantíase também é uma doença causada por nemateuminto, que são os vermes de corpo cilíndrico. Aqui o agente causador, o agente etiológico ou causador é o responsável pelos sintomas. E aqui é a Wuchereria bancroft ou a Wuchereria bancroft. E este verme, onde ele fica no ser humano? Nos vasos linfáticos. Ele pode ficar nos vasos linfáticos do testículo, ele pode ficar nos vasos linfáticos das glândulas mamárias, na perna também. Quando isso acontece, a mama fica grande, né? Ela incha, fica grandona, porque o vaso linfático é obstruído pelo verme, aí não tem a drenagem linfática, acumula líquido e fica grande a mama. Pode ficar grande o testículo, assim também como a perna também. E como é que tu pega essa doença? Não é através de água e alimentos contaminados como os outros, não. Aqui é pela picada do mosquito. Existe um mosquito chamado de Culex, e esse mosquito, quando pica o homem, ele introduz no homem quem? As microfilárias. E essas microfilárias vão obstruir os vasos linfáticos
levando a característica da doença, né? Que é justamente esse inchaço, esse acúmulo de líquido. E como é que você previne a doença? Evitando a picada do mosquito. Como você evita a picada de um mosquito? Usando mosquiteiro, usando tela, usando repelente, combatendo também o mosquito. Essas são as medidas de prevenção desta doença. Aqui a gente vai resolver algumas questões para finalizar o nosso assunto. Considere a ilustração a seguir. Aqui eu tenho um caramujo. E ele diz: sendo representada nesta ilustração a condição de transmissão de uma parasitose humana. Qual é a parasitose humana que está relacionada com o caramujo? Não tenho nem dúvida que é a esquistossomose ou barriga d'água, porque a malária é transmitida pela picada de um mosquito, o anófeles. A ancilostomise ou amarelão é quando você pisa nas larvas infectantes, ou seja, andando descalço. A toxoplasmose é quando você pega através de fezes de animais contaminados, principalmente o gato, né? E o amarelão é a mesma ancilostomise, andando descalço. Então a resposta aqui é esquistossomose ou barriga d'água, que está relacionado com o caramujo. Lembra que eu tenho o miracídio, que entra no caramujo, que sai a cercária e contamina a água. E se você tomar banho na água, a cercária penetra através da tua pele. E você pega a esquistossomose ou barriga d'água. Portanto, letra D. Na cisticercose, o homem pode fazer papel de hospedeiro intermediário no ciclo evolutivo da tênia sólio. Isto ocorre por quê? Lembra que nós estudamos que a tênia sólio causa ateníase, quando você come carne de porco ou de boi mal passada. Mas no caso da tênia sólio, ela é específica de quem? Do porco. Então a ateníase você pega ingerindo carne de porco ou de boi mal cozido. Mas a tênia sólio, ela só é do porco. Significa dizer que a cisticercose só é transmitida pela tênia sólio. A do boi não tem capacidade de transmitir essa cisticercose, não. Só a sólio. Mas se você comer a carne do porco mal passada, você pega a tenise. Agora, se você comer o ovo da tênia, aí muda a história. Se você comer o ovo, aí esse ovo vai para o teu cérebro, aí desse ovo sai uma larva e essa larva fica no teu cérebro. E aí você pega a neurocisticercose ou cisticercose cerebral. Como é que você pega então? Como? Através da ingestão de ovos da tênia. Aí nesse caso você não vai ser mais hospedeiro definitivo. Você vai ser hospedeiro intermediário porque você está alojando a larva. Quando você aloja o adulto, o verme adulto, aí é hospedeiro definitivo. Agora, quando é que você tem o verme adulto? Quando você come carne de porco ou de boi mal passada. Agora, se você ingerir o ovo, aí você passa a ser hospedeiro intermediário. Portanto, letra A. Meu aluno, uma aula de 33 minutos. Se você chegou até agora, parabéns. Parabéns mesmo. Porque essa aula é muito importante para você. Portanto, letra A. Chegamos a mais uma questão. São medidas de prevenção para evitar a maioria das verminoses. Para evitar a maioria das verminoses, meus alunos, vocês perceberam que é importante o saneamento básico, o uso de instalações sanitárias, lavar bem os alimentos ingerido crus e só beber água tratada. Então, essas são medidas de prevenção da maioria de quê? Dos verminoses, das verminosas, a maioria delas. Portanto, aqui vai ser a letra a nossa resposta. Então, não esqueça, saneamento básico, instalações sanitárias, lavar bem os alimentos ingeridos crus. Como assim ingerido crus? Quando você come, por exemplo, alface, couve, que são alimentos crus, o tomate. O ideal nesses alimentos é tu colocar dentro de uma água com hipoclorito. Lá no posto de saúde, ele vai te dar um vidrinho marrom. Você põe a água, coloca 3 pingos ou 5 pingos do hipoclorito, deixa por 30 minutos, e aí você higienizou o seu alimento. Aí depois já pode ingerir, nesse caso aí, os legumes, tá? Então, portanto, letra A.
Muito obrigado! E esta foi a nossa videoaula sobre os eumintos. Até a nossa próxima videoaula. Muitas bênçãos, meu querido aluno. Muitas bênçãos.